Bom, finalmente temos a última participação de Marcos Mendes na SIC a fazer o trabalhinho daquilo que era a cartilha do Governo e do Partido Social Democrata. E agora, como forma de compensação de todo o trabalho que andou a desenvolver nos últimos anos, certamente será apresentado nos próximos dias em FAF, creio eu, como candidato à Presidência da República. Em relação a esta questão da candidatura à Presidência da República, gostava de deixar aqui uma nota. No dia que a Iniciativa Liberal fecha a sua fraca convenção, na qual eu estive presente no encerramento em representação do Partido Chega, e apresenta Mariana Leitão como candidata à presidência da República. Uma iniciativa liberal muito perdida, sem rumo, com sondagens a rondar os 3%, e eu acredito que são arredondadas por cima, em que ideologicamente não sabe bem o caminho e o rumo que há a tomar. Rui Rocha é claramente um líder fraco, é um líder de transição. Percebe-se que o futuro líder da Iniciativa Liberal é Bernardo Blanco. Aliás, ganhou a lista para o Conselho Nacional contra a própria lista da máquina partidária. Mas em relação à Iniciativa Liberal, eu já falei hoje acerca desse assunto. E, portanto, falar aqui um bocadinho em relação aos candidatos. Em relação ao Gouveia e Melo, a partir do momento em que começar a abrir a boca politicamente, eu acho que vai cair claramente, porque as pessoas vão perceber que tem um posicionamento político, terá que se posicionar mais à direita, mais à esquerda, porque até agora nós não conhecemos absolutamente nada daquilo que Gouveia e Melo protagoniza enquanto candidato e qual é o seu posicionamento para o país. E se para já aparece como uma figura muito consensualizada pela comunicação social que o tenta alavancar, também chegará a uma altura que, a partir do momento em que tome as suas posições, terá certamente quem goste dele e quem não goste dele, e eu acho que neste momento aquilo que irá acontecer vai esvair-se, ou irá esvair-se todo o apoio que neste momento as sondagens dizem que tem, valem o que valem as sondagens, e na realidade eu considero que neste momento Gouveia e Melo é o candidato melhor posicionado para ir à segunda volta com André Ventura, e não o inverso. Para além de Mariana Leitão, André Ventura e Gouveia e Melo, existem os candidatos do PS, que eu até tive que tirar aqui uma lista, porque Santos Silva continua com a esperança de um dia ser Presidente da República. Vamos bater à porta e bater na madeira a esperar que isso nunca aconteça. Então Zé Seguro está sempre a ser atrocidade pela própria máquina do Partido Socialista, e porque o paizinho do Partido Socialista, aquele que lhe deu a golpada enquanto ele era secretário-geral, enquanto ele, Zé Seguro, era secretário-geral, continua a ter um ódio de estimação para com Tosé Seguro, e portanto a malta do Costa nunca irá permitir que Tosé Seguro seja um candidato apresentado com a força da máquina partidária. E daí aparecer a hipótese de António Vitorino, que depois a contra-ala de António Costa, aqueles guerrilheiros que vieram do MRPP, nomeadamente Ana Gomes, que não tem expressividade nenhuma, mas a mulher acha-se a última Coca-Cola do deserto, e continua a existir um canal de televisão que lhe dá protagonismo para que aquilo nos entre pela casa adentro, com aquelas baboseiras que ela diz constantemente. Ana Gomes já iniciou a sua campanha de denegrir por completo António Vitorino, dizendo que é um lobista e que seria o pior que podia acontecer colocar um lobista dentro do Palácio de Belém. Portanto, a própria máquina do Partido Socialista, eles matam-se uns aos outros. É isso que, por norma, acontece quando colocamos cobras e ratos dentro do mesmo saco. Por norma, aquilo acaba por correr mal. Marcos Mendes é um candidato, no meu entendimento, muito fraco. É a última escolha e opção por parte do Partido Social Democrata, mas claramente é um pagamento de dívida daquilo que ele andou a fazer na televisão durante uma série de tempo, a protagonizar um ataque cerrado ao Chega, a tentar criticar o governo de António Costa e a tentar posicionar Luís Montenegro como o putativo candidato a primeiro-ministro, e a tentar influenciar com o seu horário nobre. Portanto, temos nesta fase, pois existem uma série de candidatos que não têm assim tanta expressividade e que partem muito atrás, como é o caso de Joana Amaral Dias e o outro jovem do Stop, que eu sinceramente nem me recordo do nome dele, que aproveitou a guerra dos professores para tentar alavancar a sua candidatura, e existirão aqui depois mais meia dúzia deles pelo meio que aparecem, que alguns deles não chegarão sequer à grelha de partida, porque não vão conseguir sequer ter as assinaturas. Portanto, ainda estamos muito longe, mas já percebemos que vamos ter um ano de debate,
E a partir do momento em que temos um ano de debate, era o que dizia no início deste ponto de Gouveia-Mel terá que obrigatoriamente posicionar-se e a partir daqui teremos uma visão muito mais alargada daquele que foi o gestor de logística da vacinação da Covid, que não me parece que seja suficiente para uma candidatura à presidência da República, porque depois, mesmo a nível do trabalho na Marinha, os últimos casos não são propriamente muito favoráveis à imagem do Almirante. Esta semana foi uma semana recheada de notícias. É surpreendente como é que não existe uma menção na imprensa ao facto de, no dia 1 de fevereiro, ter sido a morte do rei, ter sido feito o regicídio, ter ocorrido o regicídio. E não existe sequer uma peça histórica a passar, nem na RTP1, que tem uma responsabilidade de serviço público e que passa isto completamente ao lado de uma data tão importante que parece que tentamos apagar por completo a nossa história e não contamos a realidade daquilo que acontece. Já falei do Congresso da IEL, é uma semana marcada também por uma decisão por parte do Ministério Público que, no meu entendimento, vem complicar as nossas questões de segurança. A acusação do Ministério Público por homicídio ao PSP na morte, no infortúnio e na morte de Odair, que depois daquela confusão toda na Cova de Amor deu as manifestações e deu esta confusão toda. Eu acho que este posicionamento do Ministério Público vai levantar uma questão concreta em relação aos agentes de segurança. O medo com que vão atuar daqui para a frente e a forma como vão ponderar 150 vezes se vão puxar a arma ou não, está a limitar a atuação. Eu não sou favorável, obviamente, em que a polícia pegue na arma e dispare desalmadamente, ou seja, quem for que pegue na arma e dispare desalmadamente e que mate alguém. Não é esse o posicionamento. Mas quando ao serviço da pátria, da nação, que é aquilo que eles estão a fazer, garantindo a nossa segurança, a primeira coisa que acontece é sempre a acusação para a polícia. Isto vai limitar a atuação da polícia daqui para a frente. Os polícias com o pouco salário que têm vão ponderar 1000 vezes se atuam ou não atuam, se deixam roubar ou não deixam roubar, porque sabem perfeitamente que a partir do momento em que possam fazer uma atuação, a consequência direta será à partida, vão ser acusados de racismo, de xenofobia e podem, em última instância, acabar com as costas a bater lá dentro, como se costuma dizer. E eu parece-me isto completamente surreal, que o próprio Estado não defenda de uma forma concreta estes homens que agiram. Nós ainda não conhecemos o caso todo, mas acho que é importante ter algum sentido de Estado e entender que as forças de segurança e os órgãos de polícia criminal, se atuam, são em situações extremas e nenhum polícia anda certamente com a arma na mão a disparar só porque sim. Foi a semana também, eu fiz um vídeo sobre isso, que ficámos a saber que o governo tem um posicionamento em relação à AIME que o quer transformar numa agência de legalização de imigrantes, ou seja, aquilo pode-se passar a chamar Ali. Por isso já temos o Ali e já temos os ladrões, só falta saber quem é o babá. Portanto, já temos o Ali e os 40 ladrões, já não são assim, se calhar não são 40, são mais, e portanto só falta saber quem é o babá. É uma vergonha a forma como tudo isto aparece descrito na imprensa e como temos agora conhecimento em relação a esta situação do prémio a ser dado aos funcionários da AIMA para cumprir objetivos na regularização e na legalização. Todos nós sabemos que aqueles homens e mulheres são mal pagos, todos nós sabemos a subcarga de trabalho que têm, mas não é por aí que a coisa se vai resolver e não é dando um incentivo para acelerar a legalização desta gente que vamos resolver o que quer que seja. Finalmente aparece a Iniciativa Liberal hoje na Convenção a dizer que há um problema com a imigração e que temos que controlar a imigração e que quem comete crimes deve ser expulso do país. Vá lá, Rui Rocha abriu os olhos e entretanto o Partido Socialista também, Pedro Nuno Santos, dá um flic-flac e percebe claramente que existe um problema e não pode negá-lo, para já pela evidência e depois porque sabe que isto tem consequências nas sondagens, que não é com cravos no bem formoso que ele vai resolver isto. Isto está a partir o PS todo por dentro e o Partido Socialista decide apresentar uma série de medidas para a imigração, que até aqui para eles não era preciso, estava tudo controlado, e as medidas são completamente ridículas, porque para além de irem subcarregar o trabalho na AIMA, porque a partir de agora os processos podem ser, a partir de agora, se a proposta do Partido Socialista fosse aprovada, os processos poderiam ser iniciados nas empresas e depois serem remetidos à AIMA, ou seja, transformariam a AIMA numa agência de recursos humanos e ainda estariam a subcarregar mais o trabalho que ali está dentro.
como tem uma fase em que posteriormente tem 30 dias para que os consulados possam resolver as situações. Vamos lá ver se nos entendemos. Os consulados não conseguem dar resposta aos portugueses. Os portugueses têm grande dificuldade, quando é para votar, têm grande dificuldade na obtenção de documentação, têm grande dificuldade na obtenção até do próprio cartão de cidadão. Nós temos dezenas e centenas de reclamações dos portugueses no estrangeiro a tentar recorrer aos consulados e sabem que não conseguem resolver os problemas porque existe falta de mão de obra dentro dos consulados. Para além disso, a proposta de que quem entra com um visto de trabalho temporário, para vir trabalhar, por exemplo, para o campo, que ao final de 6 meses consegue garantir que existe uma pretensão ou que tem uma oportunidade de fazer um contrato de trabalho, que então pode passar a um visto de residência. Isto é brincadeira completa. Sabemos perfeitamente o que está por trás disto e a subversão de valores que é. Isto numa semana em que assistimos a deputados municipais do Bloco de Esquerda a dizer que os valores da cultura portuguesa são uma vergonha, que são um nojo, porque a cultura portuguesa é os homens baterem nas mulheres, porque é beber café com cheirinho, a tentar minimizar aquele partido da treta que cada vez percebe que é mais ridículo nas suas atuações e nas suas formas de ser, depois de termos percebido o que fizeram a mães que estavam a amamentar e que tinham acabado de ser mães, mas se calhar até se percebe, porque na realidade o Bloco de Esquerda é completamente contra a família. O Bloco de Esquerda sempre teve um posicionamento que acha que quer Deus, quer pátria, quer família, são valores do Estado Novo e por isso para eles é completamente secundário e continuam a gerir as coisas como estão. Portanto, para eles a mudança de sexo aos 16 anos é que é importante e tudo o resto é uma subversão dos valores da sociedade que eles pensam. Queria-vos deixar um tema para reflexão e para pensarmos um bocadinho. Esta semana vi alguns podcasts relacionados com a questão do papel da Europa. E depois de, na Assembleia da República, esta semana, termos tido um debate interessante na transposição de uma diretiva comunitária acerca da equiparação salarial, que teria como objetivo o aumento do salário mínimo nacional para equiparar, de acordo com uma mediana, com o que se vai praticando na União Europeia, para o qual o governo não percebeu patavina do que estava a fazer, a tal ponto que a determinada altura a ministra dentro do Parlamento diz que nós não mandamos nada e portanto estamos a propor isto, porque isto veio da União Europeia e temos que aplicar. Esta transposição desta diretiva comunitária nós devíamos ter feito até 15 de setembro de 2024, o governo PS também não tratou de absolutamente nada e neste caso eu também tenho muitas reservas da forma como tudo isto está a ser feito. A equiparação salarial é algo que é feito, todos nós concordamos, fazendo um parênteses, todos nós concordamos obviamente que o salário seja mais elevado para todos. Aliás, o Chega é acusado de defender os ricos e o que nós defendemos é que todos sejam ricos, por isso que deixe de existir classe pobre, que passe a classe média passa a classe rica até um ponto em que chegamos a uma altura que temos uma sociedade em que toda a gente tem poder de compra e que tem reconhecimento salarial de acordo com o mérito do seu trabalho. O mérito que é para valorizar a meritocracia, coisa que eles têm alguma dificuldade em poder compreender. Agora, impor estas regras, e impor estas regras não só para o setor público, mas na diretiva comunitária vem claramente a dizer que deve ser estimulada junto da iniciativa privada, é um contrassenso a partir do momento em que nós continuamos a subcarregar as empresas com uma carga fiscal absurda que em última instância acaba por prejudicar o próprio trabalhador, porque para pagar ao trabalhador aquele valor a empresa pagou muito mais ao Estado, ou seja, o próprio Estado come uma parte significativa do valor, e era esta a parte liberal que eu estava à espera de ouvir hoje no Congresso da Iniciativa Liberal, é esta parte do liberalismo e não o princípio do Estado zero, porque há áreas onde o Estado deve de facto supervisionar e regular, sendo que eu não concordo que o Estado seja player nos negócios. Mas este debate esta semana levou-me a outra questão que eu acho que é premente começarmos a pensar. Nós desvalorizamos por completo as eleições europeias e as instituições europeias. Por norma, nós temos em Portugal uma associação de ideias de que as instituições europeias e a União Europeia serve para mandar para cá uns cheques e mandar para cá uns fundos. Tivemos esta semana a reprogramação do PRR, ou seja, o governo assume que não tem capacidade para a execução do PRR. Nós somos péssimos até a gastar dinheiro, não sabemos gastar dinheiro e, portanto, existem mais de 22 mil milhões que estão em risco de execução. O secretário de Estado respondia-me a dizer, bom, nós não vamos ter que devolver porque ainda não o recebemos, como se fosse engraçado dizer isto. Na realidade, se não o recebemos é porque nem sequer conseguimos completar os projetos.
os projetos têm que estar terminados até 2026 e não existindo essa hipótese, o que é que o Governo está a propor fazer? Esta reprogramação do PRR veio o Governo dizer que existe uma série de obras infraestruturais que saem do PRR, nomeadamente o Metropolitano Louros, nomeadamente a barragem do Pisão e outras espalhadas pelo país inteiro, que é bom todos aqueles que agora forem votar nas autárquicas entendam que a vossa localidade foi prejudicada por incompetência não só do Governo, mas também das autarquias locais em muitos dos aspectos, e o Governo vem dizer, para que o dinheiro não fique lá, vai tentar reprogramar, retira as obras e as grandes infraestruturas e apresenta como alternativa compra de equipamentos para as universidades e para os hospitais. Se é verdade que faltam equipamentos nas universidades e nos hospitais, isto claramente passámos a comprar serviços e comprar utilitários em troca de grandes obras infraestruturais, o que é uma vergonha e uma demonstração para a Europa de uma incompetência total. Tendo em consideração que recentemente Manuel Castro Almeida, o Ministro da Coesão Territorial, veio propor ao Parlamento que as compras e as adjudicações no âmbito do PRR dispensassem o visto prévio do Tribunal de Contas, basicamente o que estamos a fazer é algo dantesco, que a partir de agora passamos a comprar uma série de equipamentos com o valor do PRR através de concursos públicos, que eu temo, mas temo à séria que vamos ter problemas gravíssimos no futuro, com barracadas atrás de barracadas que aqui vão acontecendo. Basicamente o que aqui estamos a tratar é que o Parlamento Europeu cada vez mais acaba por ser alguém que passa a vida a regular. Passa a vida a tentar controlar, porque usa e abusa aquilo que foi assinado no Tratado de Maastricht e depois novamente assumido e ainda reforçado no Tratado de Lisboa, que no meu entendimento existe uma necessidade urgente de tentar revisitar os tratados, e com a abertura a novos países o que estamos a fazer é uma complicação tremenda para que os tratados possam ser revistos, possam ser alterados, e torna-se praticamente impossível, o que significa que a nossa soberania nacional está colocada em causa com esta cedência completa ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, a única coisa que serve é para regular. Nunca pensa em inovar. Nós nunca estivemos numa fase tão limitativa da evolução europeia, porque o Parlamento Europeu limita tanto a atividade, controla tanto a atividade, regula tanto a atividade, que inclusive por causa disso é que eu critico o acordo com a Mercosul, porque a Mercosul irá entrar com uma série de produtos no mercado europeu onde foram produzidos não com tanta regulamentação, não com tanta fiscalização, não com tanta limitação à inovação, que vão obviamente chegar os produtos aqui a um preço mais barato, numa lógica de competitividade completamente desleal, com os produtores europeus que cada vez estão a ser mais sufocados pela regulação que é feita pelo Parlamento Europeu, que passa a vida a regular a nossa vida e que hoje em dia 70% ou 80% do nosso ordenamento jurídico já emana completamente do Parlamento Europeu. E porquê é que eles fazem tanta diretiva comunitária? Porquê é que eles regulam tanto? Porquê é que eles limitam tanto? Porque eles têm que justificar a existência daquele monstro, daquele Parlamento Europeu, que são milhares e milhares de trabalhadores, são centenas, são mais de 7 centenas de deputados, e que nós continuamos com esta lógica a alimentar aquela máquina que está a subverter por completo os valores originários da União Europeia, quando a União Europeia, ao nascer enquanto Comunidade Económica Europeia, para além da lógica da defesa do espaço territorial, existia um princípio de relação comercial, de favorecimento entre os Estados-membros, que hoje em dia é completamente subvertido, porque nos limitam em toda a atuação, limitam e estrangulam por completo a economia nacional e a economia europeia, e a Europa está a ficar atrasada, e obviamente perante as superpotências como Estados Unidos, China e a força que a Mercosul está a ganhar, nós estamos-nos a tornar apenas um continente de albergue, um continente onde é permitido toda a gente entrar, onde o dumping salarial vai existindo cada vez mais e, portanto, estamos entregue à mão, sabe-se lá de quem, da forma como estão a governar toda esta Europa, e os Estados e as nações, ao invés de se imporem esta restrição e esta forma de gerir por parte da União Europeia, aquilo que estão a fazer é permitir que ponham em causa a nossa soberania, as nossas fronteiras, a nossa autodeterminação, e que basicamente que façam de marionetes o povo europeu. Portanto, eu pessoalmente sou completamente alinhado com a política do Chega, ou seja, sou completamente alinhado com a lógica de devemos ter uma Europa unida e forte,
mas que, meus caros, Bruxelas não foram eleitos por nós, são tecnocratas, gente que não entende a realidade do dia a dia das pessoas, que estão lá longe da realidade e que, acima de tudo, não respeitam as nossas culturas, as nossas tradições, a nossa soberania e a nossa autodeterminação. E, portanto, uma Europa sim, mas noutro modelo completamente diferente, onde temos que entender que em nossa casa mandamos nós e que podemos trabalhar de forma com relações privilegiadas dentro dos Estados europeus, mas que não temos que estar sempre de calças na mão à espera que a União Europeia decida o que é que temos para fazer ou temos que deixar de fazer. E os consecutivos governos em Portugal não se impõem por uma simples razão, porque a partir do momento em que tentarem impor a sua opinião daquilo que de facto consideram que é positivo, o que vai acontecer é limitações atrás de limitações no acesso aos fundos europeus, e nós estamos tão habituados, mas tão habituados aos fundos europeus, que não conseguimos desenvolver a nossa economia e fazer o desmame do fundo europeu, que bastava que a nossa economia tivesse a funcionar para que isso fosse possível, determinar que não precisamos de fundos europeus ou recorrer cada vez menos a fundos europeus, e com isso ganharmos de facto a nossa autodeterminação e a nossa soberania, que neste momento estamos a colocar em causa, porque os tratados, da maneira como estão feitos, são abjetos, absurdos e violam completamente o princípio da nossa nação, e nós não nascemos ontem. Temos 900 anos de história e não podemos continuar subjugados a isto. Temos muito orgulho em ser português, ao contrário do que os parolos do Bloco de Esquerda dizem, que em Bruxelas cheirar a caril ou em Lisboa cheirar a frango assado é a mesma coisa. Esta gente, quem vota neles e está a assistir este vídeo, que eu acredito que não esteja nenhum, se estiver a assistir ao meu canal, por favor, tem duas hipóteses: ou sai, porque aqui está no lugar errado, ou então espero que tenha vindo para mudar completamente de opinião. Porque quem continua a votar nesta gente só pode ser, só pode ter problemas como eles têm. Eu não vou ofender, porque caso contrário o vídeo vai abaixo, mas nós estamos numa fase em que temos que seriamente ponderar o que é que queremos, e não podemos continuar com esta forma de subserviência à União Europeia, a permitir que a União Europeia mande, que seja nas questões da imigração, seja nas questões fronteiriças, porque qualquer dia chegará a uma lógica territorial e um dia destes querem transformar-nos naquilo que, por exemplo, Paulo Rangel tanto anseia, que são os Estados Unidos da Europa. Pelo menos enquanto um de nós existir, isso nunca vai acontecer.